Olá, eu sou o Ronaldo. Eu gostaria de estar trazendo uma reflexão para vocês. Eu acredito que muitos de vocês podem passar esse vídeo rapidamente na intenção de que outro vídeo supra o vício de vocês, porque eu acredito que muitos de vocês estão presos na distração. É justamente sobre isso que eu vim trazer de palavra para vocês hoje. Se você talvez está preso em distrações, assim como eu também estava, ou ainda estou lutando contra, eu acredito que a distração seja a maior garra de Satanás em cima da igreja para tirar ela do propósito dela. E é engraçado porque a distração muitas vezes é algo lícito. A distração, muitas vezes, é o YouTube que você tem aí, que você está me assistindo nesse momento. Às vezes seja o vídeo que está aqui embaixo ou aqui do lado, para você assistir, que é mais interessante. Talvez seja falando do Neymar, talvez seja falando da Copa que está acontecendo agora. Mas se você tirar às vezes um tempinho seu para você refletir no que Deus quer falar com você hoje, talvez seja realmente o que o seu alma precisa, o que o seu espírito necessita, e não o que a sua carne, não o que o seu vício, não o que a sua distração esteja tentando te impor e você esteja só aceitando, né, receber. Então preste atenção no que eu vou estar pontuando aqui para você. E receba na sua alma, receba no seu espírito. Eu acredito que talvez seja um alimento para sua alma e talvez seja uma libertação para você se você receber de todo o teu coração, se você abrir seu coração. Em Juízes capítulo 15, versículo 14 em diante, a Bíblia conta a história de Sansão. E eu acredito que a maioria de nós, ou de você, talvez você esteja desviado, ou você nunca se aprofundou na palavra, a história de Sansão ela é muito intrigante. Ela é cheia de pontuações que a igreja ainda hoje precisa refletir. Porque fala de alguém que foi escolhido por Deus, separado por Deus, assim como nós, igreja, somos. E em algum momento ele se perdeu, mesmo sendo escolhido, mesmo sendo separado, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, para o cumprimento do propósito dele. Sansão foi separado Nazireu por Deus desde o seu nascimento. Então Sansão já tinha um propósito escolhido por Deus antes mesmo dele nascer. Então ele foi um nascimento com um propósito. E eu acredito que todos nós nascemos com um propósito de Deus. Às vezes a gente se desencontra desse propósito, às vezes a gente se afasta desse propósito de Deus. Mas muita da gente, eu acredito que os cristãos de hoje em dia se perdem muito no fato de que eles acham que a vida deles não tem propósito. Como se fala, a busca pela identidade, né? A busca pelo propósito. Esse talvez seja o maior dilema dessa geração e talvez seja o maior desvio de rota do cristão, a falta de propósito, que faz ele cair na distração, porque quando a gente não tem propósito, a gente muitas vezes se perde na distração. Ou muitas vezes quando a gente esquece o nosso propósito, a gente se perde na distração. Sansão foi separado Nazireu de Deus, e a Bíblia fala que algumas vezes os filisteus colocaram ele contra a parede, os filisteus vieram e criaram emboscadas contra eles, a ponto de até o povo de Israel, com medo dos filisteus, que vinham em grande multidão contra Sansão, entregarem Sansão, põeram uma corda nos braços de Sansão e falaram: toma ele, esse problema não é nosso. Então muitas vezes você também é pego desse jeito, muitas vezes você, pelos seus próprios irmãos, você às vezes se pega distante de Deus, você se pega entregue ao inimigo, muitas vezes pelo seu próprio irmão, que está do seu lado, que está dentro da igreja. Ele mesmo às vezes é emboscada de te colocar perto do inimigo, né? Mas voltando ao assunto de Sansão. Sansão, ele vai e experimenta a provisão de Deus, porque até ali ele ainda não estava entregue à distração, embora ele já tenha demonstrado que era falha algumas vezes. Sansão vai, com a queixada de jumento, derrota 1000 filisteus. E após a derrota desses 1000 filisteus, Sansão sente sede a ponto de quase morrer, porque foi uma batalha muito grande. Eu posto que deve ter durado dias ou horas, e ele com sede, cansado, provavelmente desidratado, e ele vai e fala: Deus, você vai deixar que eu morra aqui depois de ter me dado essa batalha, essa vitória contra os meus inimigos, depois desse cumprimento do teu propósito, porque o propósito dele, ele foi levantado para isso desde antes de nascer, de que o propósito dele seria matar filisteus, seria libertar o povo de Israel da prisão e da opressão dos filisteus. Então, se Deus supriu ele no propósito, Deus deu força para ele, para cumprimento do propósito, Deus também daria provisão para ele não morrer de fome, não morrer de necessidade. Então ele fala que Deus fendeu a caverna na qual ele estava, e nessa caverna, na fenda que Deus fez, caiu água e ele tomou dessa água, então o espírito dele reviveu, então ele voltou a ter força novamente para seguir a vida. Então a gente vê Sansão, uma pessoa que experimenta as provisões de Deus, que experimenta ser cheio do Espírito Santo. O Sansão, um homem conduzido por Deus desde o nascimento, um homem que tinha tudo para ser um herói da fé.
Você vê ele se perdendo nas vontades dele mesmo, nas falhas dele mesmo. Ele estava no meio de uma nação que provavelmente deveria ter várias mulheres. Ele era um juiz, ele foi juiz de Israel por 20 anos. Mas ele não queria se prender e não queria servir a Deus de todo o coração dele. Porque quando você quer servir a Deus de todo o coração, você quer uma pessoa que agregue na sua vida espiritual, uma pessoa que te aproxime de Deus. Mas Sansão foi lá de novo para os filisteus. Eu não sei que tara é essa que ele tinha pelo inimigo, eu não sei que tara é essa que às vezes você tem pelo mundo, mesmo sabendo que Deus tem o melhor para você dentro da igreja, dentro do seu convívio com os irmãos na fé. Mas ele foi lá para perto dos filisteus e começou a se relacionar com uma prostituta. Essa prostituta seria Dalila e viria ser a queda dele. Então muitas vezes você está dentro da igreja, mas você está flertando com o mundo, você está flertando com as coisas do mundo e flertando ao ponto de você se relacionar com as coisas do mundo. Pode ser uma pessoa que não conhece a palavra e que talvez não tenha interesse, ou que talvez tenha uma religião oposta à sua, ou que talvez tenha uma crença oposta à sua, e ela vai te dar muito prazer. Sansão sentia muito prazer em Dalila. Só que Dalila era distração. Às vezes o YouTube está sendo a sua distração. Às vezes o vídeo do lado, o vídeo de baixo está sendo a sua distração. Às vezes eu posso estar sendo a sua distração. Esse vídeo está sendo a sua distração porque Deus está te chamando a horas para você ir orar, para você ir ser fortalecido. Mas voltando ao assunto, Sansão se perde em Dalila. Você vê várias vezes Dalila testando a fé dele. Na verdade, isso é o inimigo muitas vezes falando: vamos ali fumar um narguilha ali, vamos ali pra uma roda de amigos ali. E nessa roda de amigos tem conversas aleatórias, conversas que não te edificam. E você fala: não tem mal nenhum eu estar aqui nesse meio. É melhor do que a roda lá na igreja, que só fala as mesmas coisas, que só tem as mesmas brincadeiras. Mas isso foi uma vez. Dalila testou ele e falou: como que eu vou tirar a tua força? Ele na inocência fala: minha força? Se você fizer isso, você vai tirar minha força. E ela foi lá, fez o que Sansão havia falado, e ele não perdeu as forças. E nisso foi 3 vezes. 3 vezes Sansão mostra para o inimigo, ou detalha para o inimigo como funciona o seu relacionamento com Deus, como funciona o seu propósito com Deus, como funciona o motivo que dá força para ele. E o inimigo só quer isso. Muitas vezes o inimigo só quer saber aonde que é o seu ponto fraco. O inimigo só quer saber aonde que ele pode te cutucar para te tirar da presença de Deus, para te tirar do teu propósito, para tirar a tua visão espiritual. Por que a sua visão espiritual? Porque Dalila, a Bíblia fala que ela importunou tanto Sansão, ela já tinha tanta intimidade com Sansão, ela já tinha tanta liberdade com Sansão, que ao ponto de Sansão estar com a cabeça deitada sobre as pernas de Dalila, ele já estava descansado, ele já estava prostrado na distração. Ele já não tinha mais como sair daquilo, ele já estava preso na distração. A Bíblia fala que ela importunou tanto o coração dele que ele, a ponto de ele desejar a morte. Ou seja, ele já estava tão preso àquilo que ele já não tinha mais saída. Ele falava: eu já estou nesse relacionamento com essa pessoa que não conhece o meu Deus, mas só que eu amo tanto ela, que eu confio plenamente a minha vida nela, eu confio plenamente a minha salvação nela. A ponto dele entregar qual era o vínculo do seu relacionamento com Deus, o vínculo do seu propósito com Deus, da sua ligação mais profunda com Deus. Ele entregou a ela, e ela simplesmente, por não conhecer a Deus, muitas vezes a pessoa com que você está se relacionando, muitas vezes a coisa com que você está entregando o seu relacionamento com Deus, ela não conhece a fundo o motivo do seu propósito, ela não conhece a fundo a ligação sua com Deus. E se ela não tem relacionamento com Deus, e se esse objeto não tem relacionamento com Deus, ele também não se preocupa com que isso vai afetar a sua vida, com que isso vai afetar a sua salvação, com que isso vai afetar a tua vida espiritual, como isso vai te matar por dentro. E Sansão já estava entregue a ponto do coração dele desejar a morte, de tão angustiado que já estava ele. E ele vai e entrega para eles o segredo dele. Ela vai, corta o cabelo dele, deixa raspada a cabeça dele. Os inimigos pegam ele, tiram a visão dele, arrancam os 2 olhos dele fora. E o desejo do inimigo é esse, o desejo da distração é essa. É arrancar a sua visão de Deus, é arrancar a sua visão daquilo que tudo que você aprendeu com Deus, é te deixar sem visão alguma. E você vai ser levado cativo, você vai ser levado preso, você vai se pegar agora sem saída. E muitas vezes você está assistindo esse vídeo e você não está passando por tudo isso, você já passou por tudo isso, você já está preso, você já está rodando um moinho, assim como o Sansão foi preso, arrancado os olhos e agora estava em cativeiro, rodando um moinho. E agora você está dessa forma, você está longe de Deus, você está cego, você está sem visão, preso na distração. E você não consegue mais voltar para a presença de Deus. Você está aí vivendo uma vida monótona, uma vida sem propósito, rodando um moinho, andando em círculo, cego, sem enxergar como voltar para Deus. Mas Jesus morreu por você.
Bíblia fala que Jesus também foi entregado por moedas, assim como Dalila também entregou Sansão por centenas de moedas de prata. Jesus foi entregue por 20 moedas de prata por Judas, e ele morreu por você, e ele te entrega a solução, o caminho, e ele na verdade é o caminho para que você volte para Deus. Não se perturbe por você estar longe de Deus. Jesus também passou pelo que você passou. Jesus também foi entregue pelo seu próprio amigo. E Jesus sabia a todo momento que João também era como se fosse a distração. Porque Judas também achava, Judas sendo usado pelo inimigo também achava que tiraria Jesus do propósito dele. Mas na verdade a morte era o propósito dele. O inimigo só não sabia isso. Então muitas vezes você está prostrado pelo inimigo, mas Deus ainda tem um caminho para você. Deus ainda tem uma solução para você. E essa solução está em Cristo. Volte para Cristo. Encontre em Cristo o caminho. Tire um tempo de seu com Deus. Tire um tempo de relacionamento com Deus para você se aprofundar em Jesus, para você conhecer Jesus. Se ajoelhe agora nesse momento. Fale com o Senhor Jesus. Fale, Jesus, eu quero voltar ao meu propósito. O propósito de Sansão era matar filisteus. Foi para isso que ele nasceu. E é engraçado porque você vai em Hebreus, ele tá na galeria, quando você vai ler o livro de Hebreus, Sansão está na galeria de heróis da fé. Mesmo sabendo que ele caiu a maior parte do tempo de carreira, de propósito, de cumprimento de propósito de Sansão, foi caído, foi ele estando prostrado, foi ele sendo envergonhado pelos filisteus. Mas mesmo assim ele está na galeria porque o cumprimento dele de propósito era matar filisteus. Você às vezes tem que perguntar para Deus, você às vezes tem que voltar para Deus para o cumprimento do teu propósito. Não se negue a cumprir o teu propósito com Deus, porque no dia que você morrer você vai ser cobrado por isso. Porque Deus tem um propósito para sua vida. Você às vezes só precisa voltar para Jesus, você às vezes só precisa retornar ao caminho e perguntar para Jesus, como que eu volto a cumprir o meu propósito? Mas só que Jesus vai deixar o seu cabelo crescer. Jesus já deve ter deixado o seu cabelo crescer, porque é nesse arrependimento que você está sentindo agora que é onde seu cabelo cresceu, que é onde você já voltou pro caminho. Porque o arrependimento genuíno, ele te traz de volta pro caminho. O arrependimento genuíno já é o suficiente para que Jesus te traga, te abrace de novo, como no filho pródigo que se arrependeu daquilo que ele estava vivendo, da forma como ele estava vivendo, e decidiu voltar para casa do Pai. Sansão, naquele momento, se sentia, às vezes, como o filho pródigo se sentiu, e falou, oh, meu Deus, se pelo menos uma última vez o Senhor me aceitasse, pelo menos uma última vez o Senhor me fortalecer, eu prometo que eu cumpro o meu propósito novamente, pelo menos dessa vez eu vou fazer o que é certo. Que nesse momento, se você está sentindo no seu coração a vontade de voltar para Deus, de cumprir aquilo que Deus te colocou para você fazer, por favor, volte, por favor, se ajoelhe, por favor, fale com Deus. Você não precisa sair correndo para a igreja e nesse momento para falar com o pastor que você precisa voltar, mas você precisa nesse momento se ajoelhar para Deus e falar principalmente com Ele, falar primeiramente com Ele, como você se sente, o que você quer voltar. E assim como Jesus perdoou Pedro pela covardia dele, por ter também negado ele, talvez se Judas tivesse esperado 3 dias, talvez ele também teria tido perdão de Jesus. Não faça como Judas. Judas também se distraiu do propósito dele. Judas também traiu o Senhor Jesus. Mas Judas se matou. Judas se perdeu no propósito dele. E não esperou o 3º dia. Porque se ele tivesse esperado o 3º dia e tivesse voltado para Jesus e falado, Jesus, eu me arrependo de ter te entregado, eu me arrependo de ter te vendido, provavelmente Jesus teria perdoado ele. Talvez você esteja se sentindo como Judas, talvez você esteja se sentindo como Sansão. Talvez você saiba qual seja a sua distração, qual tenha sido a sua distração que te tirou da presença de Deus, ou qual está sendo a sua distração que está te tirando do propósito de Deus para sua vida. Mas não se prenda à distração. Volte hoje para Jesus. Clame hoje o nome de Jesus. E essa é a palavra que eu queria trazer para você hoje.